Bom, preciso que você abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 33. Como falei no dia que expus, ou domingo passado, a história das duas mulheres que levaram a sua causa para Salomão, falando de oportunidades. Eu quero falar novamente sobre esse tema, oportunidades. Eu achei bem pertinente esclarecer algumas coisas, porque infelizmente essa semana rolou um vídeo na internet de um pastor altamente renomado do Brasil, falando sobre santidade, e eu confesso a você que eu nunca vi um homem falar tanta besteira, certo? Como foi falado. Não vou citar o nome, porque eu não gosto de fazer propaganda de coisa ruim. Mas só o sangue do eterno. Então, vamos ver se a gente consegue colocar uns pingos nos is aqui. Verso 33, eu vou ler bastante e vou falar pouquinho. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com você a respeito dessa história. O momento em que Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões. O catolicismo, ele disse que um desses ladrões era bom, até virou santo, deram o nome para ele de Dimas. O outro ladrão, da esquerda, que seria o ladrão ruim, se é que a gente pode chamar ladrão de bom e ladrão ruim, certo? É como eles chamam de Simas. Os dois ladrões, um à direita, o outro à esquerda. A história se desenrola entre Jesus, a cruz e os ladrões. À toa eles não estavam ali, porque a morte de cruz era uma das maiores humilhações. E aquilo que era estabelecido para pessoas que eles consideravam extremamente nocivas, não simplesmente pelo que faziam, mas pela influência que poderiam exercer sobre as demais pessoas. Então, matar alguém daquele jeito, basicamente asfixiado, era algo que constrangia não apenas o indivíduo que morre, mas toda a sua família, e mandava uma mensagem para as pessoas que viam aquela situação: não imitem o que eles fizeram, não tentem copiá-los,
Porque se vocês copiarem, é para lá que vocês vão. O propósito, que não era romano simplesmente, já vinha desde a Pérsia, era um propósito não apenas de resolver um problema momentâneo, mas era de enviar uma mensagem para todos aqueles que vissem. Não tentem fazer a mesma coisa, porque se fizerem, vão morrer do mesmo jeito. Era esse o tipo de mensagem, seja numa forca, como faziam os piratas, ou como eles morriam. Essa era uma mensagem que tinha o propósito de ser uma mensagem de propaganda, para que as pessoas não cometessem ou não copiassem. A mensagem é, não apenas por que mataram Jesus, porque tinha uma profecia de que ele morria daquele jeito, sim, mas a mensagem é também daquele jeito, para dizer para seus discípulos, parem de falar desse reino, parem de pregar a mesma coisa, porque senão vocês terão o mesmo fim. Esse era o propósito. Então chamar esses ladrões de bonzinhos é uma grande mentira, ou, deixa eu trocar a palavra mentira, até porque eu estou colocando em xeque uma vertente religiosa, é um grande engano. Os dois ladrões são ruins, e ele não vai ficar bom porque aceitou Jesus. É isso que nós precisamos olhar. Quando olhamos para essa situação, o que nós vemos ali são as cruzes, Jesus e os dois ladrões. Me parece que o que a Bíblia diz é que duas pessoas estão diante do mesmo Salvador, único e suficiente, e tem as duas a mesma oportunidade de arrependimento. O que nós estamos vendo é a mesma história que se repete na história das duas mulheres grávidas e prostitutas do livro dos Reis, que eu usei em outra ocasião. O que tem ali? Dois pecadores, dois homens maus, que cometeram crimes, que eram passivos de crucificação. E entre eles está um indivíduo que pode salvá-lo. Não mais desta vida, porque o que eles fizeram é imperdoável aqui. Eles vão morrer, é verdade. Mas quando nós olhamos para isso, é importante nós entendermos o que é que está acontecendo entre dois homens maus. Quem é que está ali? Jesus. Na mesma condição, o que ele fez? Nada. Ele não era uma ameaça para Roma. Aliás, ele não era uma ameaça nem para os fariseus, saduceus e religiosos. Ele não queria tomar o lugar deles. Ainda que sua retórica, sua maneira de falar, fazia com que as pessoas deixassem aqueles discursos vazios dos outros e caminhassem até ele. Como disse os próprios soldados, quando foram prendê-lo e voltaram de mãos vazias, disseram para seus, aqueles que haviam instruído, olha, ninguém nunca falou como aquele homem. Quando você para ouvir, não tem o que dizer desse indivíduo. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos descobrir que havia uma oportunidade. Que oportunidade é essa? A que tem aqui. A grande verdade é que hoje aqui tem inúmeras cruzes. Inúmeras. Uma para cada um de nós. Para quê? Para pagarmos por aquilo que, segundo o ladrão, são efeitos do que fizemos. São sentença do que fizemos. Mas entre todas as cruzes, existe uma, a de Cristo, que também continua onde sempre esteve. Não mais com ele pendurado, mas ela pode nos livrar de tal sentença. E que é isso que eu quero ver com você rapidamente. Coisas que o ladrão descobriu na cruz, que tem crente que leva a vida inteira e não consegue descobrir. Primeiro, nós vamos ver a estrutura do que está acontecendo para tirá-lo da cruz.
Porque enquanto o mundo físico não sabe o que está acontecendo, o mundo espiritual sabe. Então, se você olhar inúmeras vezes, quer o povo, nos príncipes, quer os soldados, quer o ladrão que está à esquerda, todos eles tentam, sem sucesso, uma coisa muito simples: tirar Jesus da cruz. Salvou a ti mesmo? Ou salvou os outros e não pode salvar a ti mesmo? Se tu és o Cristo, desça da cruz, saia daí, porque se você sair da cruz do meio, ninguém mais sai da cruz. Se Jesus abandona a cruz dele, eu ainda estaria crucificado, você estaria crucificado. Eu queria que você entendesse por isso. Quando você vê o ladrão da esquerda falar, ele é categórico: salvou, né? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha o que ele está dizendo: se você é poderoso mesmo, saia da cruz e me tire da cruz. É isso que ele está dizendo. Eu estou querendo descer daqui. Todas as tentativas, elas são ditas: interrompa esse processo. Porque se você continuar nisso, for morto, crucificado e ressuscitar, você quebrou o sistema. Você venceu a morte. E aí você vai ter condições de dar a vida a todos. Por quê? Porque a sua crucificação aqui é baseada em inocência. Então vamos dar uma olhadinha depois de tantas tentativas, porque eu acho que vale a pena nós olharmos isso com um pouquinho mais de carinho. Jesus vai ser crucificado, é verdade, e um ladrão vai ser, como nós temos o hábito de dizer, ele vai ser salvo. E o outro ladrão vai ser condenado. E por que um foi salvo? Porque ficou bom. Então quer dizer que o céu é para os bons e o inferno é para os maus? Será que é isso que a Bíblia quer dizer? Eu aceito Jesus, fico bom, e agora porque eu sou bom, mas eu obedeço as coisas. Lembra do jovem rico dizendo para Jesus: não apenas sei os mandamentos, mas os pratico. E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom não há ninguém, a não ser Deus. Se Jesus disse que não há ninguém bom, e olha que ainda não tinha morrido quando disse isso para o jovem rico, o que identifica que a lei ainda está valendo, e se ele obedece, isso daria para ele o adjetivo de bom. Se nós colocarmos na cabeça de que o céu é para os bons, nós vamos ter sérios problemas para seguir a nossa caminhada de fé. O que nós precisamos entender é que proposta é essa, e é isso que a maturidade nos traz. Ele não vai para o céu porque ele é bom, ele vai para o céu porque, ou vai ser salvo porque se arrepende, porque aceitou salvar, uma salvação que é pela graça, favor e se ele fosse bom ele merecer, como ele não é bom ele não, mas Deus vai. Então se você está esperando ser bom, eu quero te dar uma notícia: não vai rolar. Pastor, aí o senhor está alimentando a ruindade do povo. Espera eu molhar o bico, eu ainda não terminei. Mas quando eu me deparo com aqueles dois ladrões ali ao lado de Jesus, eu vejo as pessoas. Que pessoas? As que vão ser salvas e as que não vão. Ah, mas eu não acredito que Deus é bom e vai deixar alguém se perder. A Bíblia diz que vai. No exemplo entre perdição e salvação, está o rico e Lázaro. E quem deu o exemplo foi Jesus. E Jesus disse que o rico está em tormento. E não é porque tinha grana, não. Porque logo no capítulo à frente de Lucas 19, ele entra na casa de um homem rico e disse: hoje veio a salvação a esta, porque dinheiro não leva ninguém para o inferno.
mas também não leva para o céu, não. Então nós precisamos pautar nossa vida de uma forma correta. A salvação está no meio. E um aceita, e o outro rejeita. E o que aceita, recebe. E o que rejeita, se perde. É só isso. Aqui nós temos oportunidades iguais. Ladrões, malfeitores, crucificados, morreram. A diferença é que um não conseguiu ter um entendimento espiritual. Ele queria ser salvo, é lógico que ele queria. Mas ele disse para Jesus: se o Senhor é poderoso mesmo, é o Filho de Deus, desça dessa cruz e me tira aqui também, pô, me salva dessa enrascada que eu entrei. Ele queria ser salvo, mas ele queria uma salvação humana. Quando eu olho para o outro ladrão, ele também era ladrão. Eu não sei porque não tenho conhecimento de causa, talvez até pior do que o ladrão da esquerda. Tenha feito mais atrocidades, porque isso não interfere. Eu já falei isso aqui e vou repetir só para você que está nos visitando. Tem gente que parece que tem orgulho de dizer que vai para o inferno por um motivo diferente do outro. Ah, fulano adultera. Eu adultero não, menino. Sou fiel no meu casamento. Eu só minto. Mas pelo menos não vou para o inferno por adultério, eu vou por mentira. Olha que delito. Tem gente que se orgulha pelo motivo que vai se perder. Engraçado, não é? Quando nós olhamos aqui, o que nós vamos ver? O que aconteceu aqui que fez este camarada ganhar a salvação? Ou receber a salvação, como queiram. Ter ficado bom? Que ficou bom, querido. Ninguém sabe o que ele ia fazer. Ele morreu na ocasião. Para ele ficar bom, ele deveria ter recebido a oportunidade, ele deveria ter descido da cruz, ter mostrado que agora ele estava transformado, e aí ele morria. Teve tempo? Então não vou dizer que esse cara ficou bom, e não adianta me convencer, porque para mim não ficou. Mas o que ele fez então? Aí é um caminho e um trilho que vale a pena observar. O que esse camarada fez é o trilho que todo pecador que a cruz está querendo mostrar com os ladrões deve tomar para alcançar salvação ou perdição. Talvez esse seja o mapa da mina, o momento chave. Então eu quero acompanhar rapidinho. Esse primeiro culto é rapidinho, né? Depois eu consigo, mas vamos lá. 23, 41. Preste atenção. Olha o que esse camarada está dizendo no verso 41. E nós, na verdade, porque recebemos o que os nossos feitos regrinha básica. Esse camarada vai ser salvo porque ele descobriu que estava fazendo as coisas erradas. Quando ele olhou para a situação, ele mesmo diz: nós estamos aqui recebendo o feito ou o resultado daquilo que fizemos. Nós estamos aqui por merecimento. O que esse camarada está fazendo aqui é reconhecendo seu próprio pecado. Se eu quero salvação, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. O grande problema é que às vezes, para aliviar o que eu faço, eu procuro olhar alguém que faça algo mais horrendo do que eu, pior que o meu. Então, ao invés de olhar, por isso que eu sempre digo aqui, quem encontra com Deus não tem tempo de olhar para os outros. Por isso que o profeta Isaías, quando diz: no ano em que eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, a primeira coisa que eu disse foi: ai de mim. Porque diante de Deus eu não penso na minha mulher. Diante de Deus eu não consigo ver ninguém. Você só consegue ver a vida dos outros quando você está diante de Satanás. Porque Satanás é acusador, ele é perverso, ele quer denegrir, enquanto Deus quer recuperar.
Quando o ladrão da cruz, da direita, diz: nós na verdade estamos aqui com justiça, ele está reconhecendo aquilo que ele fez. O texto não diz que ele fica bom. O texto só mostra arrependimento e confissão. O texto não vai dizer que ele ficou bom e que agora ele vai entrar no céu porque ele é bom. Não. O que o texto está dizendo em primeiro lugar é que ele reconheceu que o que ele fazia era errado e está confessando aquilo diante de Jesus. Então, quando eu reconheço que o que eu faço é errado, quando eu olho para mim e vejo o meu erro, quando o erro das pessoas não subestimam o meu, nem minimizam o que eu estou fazendo, isso significa que eu entrei no trilho da salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando olhamos para isso, é isso que vemos. E o verso 41, ainda vemos a segunda coisa. Mas este quem? Esse que está no centro. Ele não fez nada. Bom, se ele não fez nada, tem algum problema. Como é que ele não fez nada e está no meio de nós? Nós estamos aqui porque merecemos. E ele está aqui sem fazer nada para estar aqui. O que esse camarada acaba de dizer é: ele é o sacrifício. Não há motivo para ele estar aqui, a não ser nos dar a vida eterna. Não tem outro propósito. Ele não merece. Então, se ele não merece, por que ele está aqui? Poderoso do jeito que é, ressuscitando pessoas, curando, repreendendo vento e mar, detentor de tanto poder. Por que é que ele está aqui? Se ele não fez mal nenhum. O que esse camarada está descobrindo, que quem está do lado dele é alguém que está morrendo por ele. Pô, pastor, se vai morrer por ele, então ele tem que sair dali vivo. E Jesus vai pagar, não no mundo físico, mas para pagar uma dívida espiritual. Se nós olharmos para isso, nós vamos entender que ele reconhece o sacrifício. Ô, gente, está lá o salmista dizendo que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Esse texto não quer falar de dar dinheiro, de dar tempo, de dar nada. O próprio salmista pergunta e depois responde: o que eu vou fazer? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Tomarei do cálice da salvação. Velho Testamento. A coisa mais preciosa que temos é olhar para a cruz e descobrir que ele era inocente e morreu por mim, sendo eu pecador. É isso que o ladrão enxerga e que a gente vive a vida inteira. E muitas vezes não consegue entender. Nós vivemos a vida inteira olhando para o pecado dos outros, ao invés de olhar para nós, ao invés de reconhecermos o que fizemos, o que estamos fazendo e que somos merecedores. Ah, mas eu me acho bom. Pois é, mas o mundo espiritual não acha. O mundo espiritual disse, Jesus mesmo disse: não há ninguém bom. Olha que o filho, o jovem rico, chamou Jesus de bom. E Jesus disse: nem eu sou bom. Ou melhor, está sendo esperado para você virar o... Mas pastor, o senhor não está dizendo é graça? É graça, mas por exemplo, só se der tempo de você se arrepender. Eu falei para vocês, eu pensei muito em salvação. O dia que eu fui fazer o exame, falei lá que deram um remédio em mim. Eu dormi pelado, acordei vestido. Não sei o que fizeram comigo. E se eu tivesse me dado aquela anestesia e não tivesse voltado? Eu já tinha que estar com o passaporte carimbado. Se não pensa, estou chegando lá. E aí, vinde bendito? Não, bendito é na outra sala. Aqui chega aí mesmo, louco. Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, pensa. Manda eu para o endereço errado. Você está rindo? O assunto é sério demais da conta. Quando nós olhamos para aquele texto ali, aquele ladrão descobre naquele momento que quem está do lado dele, quem é? É o Senhor. Olha que coisa. Quem é que está aqui? O Senhor. O que ele é? Inocente. E eu, culpado. E por que ele está aqui? Para me dar
a salvação. É isso que esse camarada está. E por quê? Porque eu sou bom? Não. Mas porque eu vou lutar para melhorar. É isso. Céu não é para bom, céu é para ruim. Ah, pastor, mas os ruins entram no céu? Não entram, porque recebe um novo corpo. Olha que beleza. Mas eu vou tentar ser bonzinho. Não tenta ser bonzinho, tenta ser obediente. Não tenta ser bonzinho, tenta ser honesto com o que você sente, com o que você quer. Para com essa palhaçada de ficar encobrindo. Ah, meu Deus, eu sou fraco. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Hoje caiu um valente, um homem de Deus. Hoje, pelo menos eu soube, hoje. Pensa a tristeza. Um homem bom? Não, um homem ruim. Igual a mim e a você. Mas que não conseguiu, ou conseguiu controlar só por um tempo e depois não conseguiu. Olha o desafio da vida, o que é? Nós não estamos aqui, gente, para sermos bons, não é isso. Nós estamos aqui para sermos obedientes, lutar contra a maldade que há dentro de mim, que o pecado colocou. E a cada dia eu vou ser mais consciente do que eu fui ontem, mais vigilante do que eu fui ontem, orar mais do que eu orava ontem, prestar mais atenção, porque nós estamos vendo gente que admiramos caindo. Que dirá nós? Quando olhamos para esse texto, o que vemos? Ele descobre que Jesus é Senhor. E aí, diga-se de passagem, não pode ter sido na cruz. Não pode. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então você não vai me dizer, está lá os dois ladrões, aqui, um à esquerda e outro à direita, por que é que um ladrão reconheceu Jesus e o outro não? Porque está crucificado na cruz de na dor, todo mundo procura, então por que o outro não procurou? Na cruz e na dor, todo mundo reconhece, e por que o outro não reconheceu? Não foi a cruz, não. Foi a proximidade com a história. Provavelmente a história de Jesus já andava permeando o coração daquele homem, no ambiente onde ele ia, com as pessoas que ele andava. Ele estava próximo. Por isso que o evangelismo é algo importantíssimo e missões é algo extraordinário da igreja. Porque quando eu olho, eu vejo a possibilidade para os dois. Mas pastor, então o outro é injusto? Não, porque Jesus estava fazendo naquele lugar. Talvez a história não interessasse ele, porque ouvir falar de Jesus era falar mal dele, é falar de suas mazelas, de suas maldades, de suas debilidades, e ele não estava muito afim disso. Então ele fazia ouvido de mercador, entra aqui, sai aqui e vai embora. Os dois morrem como maus. Essa é a grande verdade. O ladrão não virou santinho, porque defunto não vira santo. Entendeu? Você não fala mal do defunto quando está morto, em consideração à família. Esse dia no velório, o camarada foi dar uma palavra, falou: estamos aqui diante de um homem distinto, um bom pai, um bom marido, um excelente amigo, um cara extraordinário. A viúva estava sentada perto do caixão, falou para o filho: vai ver se é seu pai que está lá mesmo, porque eu acho que trocaram o defunto. O defunto não se defende, mas também não fica bom. Esse é o grande problema. As pessoas estão buscando uma bondade que não vão encontrar. E aí elas começam a maquiar e trocá-la, em buscar uma linha de compensação. Não, Deus entende do jeito que eu sou, e por isso eu vou dar uma oferta generosa, por isso eu vou dar umas cestas básicas, por isso eu vou trabalhar na igreja, porque aí eu trabalho aqui e compenso aqui. Não é processo compensatório, é graça, é favor que você e eu não merecemos. Ele descobre que Jesus é Senhor. Mas esse texto também, ele descobre algo extraordinário. Lembra-te de mim. Boa memória. Está falando para Jesus: aí Jesus, as pessoas me esqueceram, os homens me esquecem. O que sobra no Senhor, falta na humanidade. Memória, lembrança, pelo menos das coisas positivas.
lembrar do que fizemos de errado, está assim, ó. É só eu pegar alguém daí e colocar aqui em cima para cantar um hino, para ministrar uma palavra, que as pessoas dizem: pastor, sabe o que está acontecendo com fulano? Sabe que está devendo um negócio, está fazendo assim? 1923 participou no finalzinho da guerra. Aí eu olho para a pessoa e penso: qual ladrão esse é? Precisa ter um encontro com Deus para parar de olhar para a vida do outro. Ele está dizendo: Senhor, lembra de mim. Por quê? Porque eu não mereço. Então preciso que o Senhor lembre, porque se eu merecesse, o Senhor não ia esquecer. Ele ainda está no processo, ele está morrendo. A diferença é que um ladrão quer ser salvo nessa vida. Esse é o da esquerda. E o outro já chegou à conclusão que aquela vida foi embora. E ele pede a outra salvação. Porque ele entende que o momento ali não tem mais a ver com o mundo físico. Ele já viu que Jesus é poderoso, sabe que ele pode descer da cruz, mas ele não vai. E por que ele vai fazer se ele é inocente e filho de Deus? Porque ele é o sacrifício. E é isso que ele vai mostrar para todos nós. Mas é o final do 42. Lembra-te de mim quando? Quando? Entrares no teu? Ele roubava para quê? Para ficar rico. Ele roubava para ficar rico, para conseguir comprar boas coisas, para fazer uma casa excelente, para conseguir, andar num carro bom, comer boas comidas, usar, boas roupas, melhorar seus relacionamentos interpessoais e provavelmente enriquecer de uma tal forma que um dia pudesse sentar ao lado de César. Ele é um homem ambicioso, tão ambicioso que rouba. O que ele queria? Provavelmente estar um dia no mundo dos vivos, sentado num banquete do lado de um imperador, de um rei, vamos dizer assim, ainda que Roma não tinha monarquia, mas de um imperador. Isso é o que queria os dois ladrões. O outro continua querendo e está preocupado em descer daquela cruz e prosseguir a vida. Só que o outro descobriu que quem estava do lado dele também era rei. Só não era rei neste mundo. Ele era rei, ele tinha um reino. E por isso ele diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Esse homem consegue me mostrar, sabe, que ele lutou tanto para viver e ter a oportunidade de estar do lado de um rei, e agora ele tem a oportunidade de fazê-lo e não vai deixar isso passar. Quando ele termina de dizer isso, Jesus diz para ele no verso seguinte, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Pronto. E o outro? O que é que aconteceu com o outro? Ele também morreu. E morreu, sabe por quê? Porque continuou ruim. Não. Ruim, o que foi para o céu também era. Desculpe usar a expressão tão superficial assim. Mas aquele que foi salvo também era. Nossa salvação, irmãos, não tem a ver com nossa bondade. Pare com isso. Nossa salvação tem a ver com arrependimento, com luta, para diminuir a cada dia, para melhorar a todos os dias. E o que ficar sobrando? O que sobrar, sabe o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta. É assim que funciona. Hoje eu vejo muitas pessoas, umas cobrando de si um estilo de vida que a Bíblia nunca pediu. Outras acreditaram tanto nisso que buscam um ambiente compensatório para enganar a si mesmo. Outras pessoas já desistiram porque descobriram que não vai rolar esse negócio de ser bom.
Não vai rolar esse negócio de ser perfeito. Não vai rolar, sabe? Porque muitas vezes eu, depois de tanto tempo, ainda olho para uma mulher, ainda olho para um homem, ainda olho para algo que eu não tenho. Eu tenho uma cobiça, eu tenho uma inveja, eu tenho uma língua que salta palavras, né, que eu não deveria estar falando. Pois é, você queria ficar bom, e não é isso que a Bíblia está pedindo. A Bíblia está pedindo: seja honesto. É isso. Seja obediente. Faça o que Deus disse para Caim: lute todos os dias, porque o pecado está na porta, mas é a você que cumpre dominá-lo. Não é o Espírito Santo que tem que dominar o meu e o seu pecado. Não é Deus que tem que dominar o meu e o seu pecado. Ele nos dá força para fazê-lo. Mas por que é que eu não tenho força? Porque provavelmente você está andando mais próximo à oposição do que ao aliado. Como é que você quer força para controlar pecado, se você só lê o que não deve, só anda com o que não deve, com quem não deve, só faz o que não deve? A fonte da força está lá. Quem está perto se beneficia dela. Quem está longe se prejudica pela ausência dela. Pare de querer ser perfeito. Pare de querer enganar você mesmo. Por detrás de roupas, por detrás de comportamentos que muitas vezes não tem nada a ver com a sua realidade, é apenas algo para enganar as pessoas. Mas nós não enganamos o mundo espiritual. Eu estou aqui hoje, primeiro falando para mim, primeiro olhando para mim, sabe, e enxergando as minhas mazelas, que talvez você nem saiba, nem minha mulher que está aqui à frente sabe. Porque a proximidade com Deus, ela vai fazendo as coisas ruins ficarem para trás. As pessoas às vezes nem vão conseguir mais ver o erro, porque ele não está mais no seu comportamento, ele está no seu pensamento. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha para o coração. E o que Deus não rejeita é um corpo bem vestidinho, uma Bíblia na mão, um cabelo grande. Não, o que Deus não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Sabe o que eu vim dizer para você hoje? Que é possível você buscar a santidade, e eu também. Que é possível que você viva uma vida extraordinária ao lado de Deus, conseguindo controlar o mal, que só vai sair de mim e de você quando recebermos de Deus um novo corpo. Para de querer ser bom e passe a ser obediente. Termino aqui quando uma história é contada de que um pai chama um filho e diz assim: vai ao meu campo e trabalhe lá. Ele diz: vou, mas não vai. O pai vai no outro filho e diz: vai ao meu campo e trabalhe. Ele diz: não vou, e vai. E aí Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu? Os dois não estavam com vontade de ir. A diferença é que um disse para o pai: vou, mas não foi. E o outro disse: não vou, mas depois foi. Eu queria que você olhasse para você e dissesse assim: estou com vontade minha, pastor, chapar o coco, tomar uns graus, dar uns tequinhos, que tem um tempão que eu não dou, cheirar uma carreirinha, pegar uma dona, pastor, estou subindo pelas paredes. Suba pelas paredes, no poste, vire Homem-Aranha no campo do desejo, mas fuja das ações. Domine-se. É possível, gente, é possível. O Espírito Santo do Senhor é conosco. Agora não queira eu vou ser bom, menino. A turma que eu achei, ou pelo menos que me procurou dizendo que é bom, está tudo na bagunça, porque descobriram que não vai rolar. Aí você vai: Senhor, tem misericórdia, olha lá. Oh Jesus, só me dá força. Controlar é comigo, mas me ajuda. Sai daqui para viver um extraordinário. Porque senão, já, sabe onde você vai estar? Lá fora. Porque vai descobrir que o que te proporam é
inalcançável. Você pode ficar de pé? Quando você sair, você sai pelos fundos. Se você quer ser membro, quer caminhar conosco, se você já está de olho aí em nós, ali ó, atrás daquele câmera ali ó, ali do lado de fora tem uma sala com as cadeiras vermelhas. Nós temos um casal que vai te receber lá e vai orar por você, ok? Passe lá e diga: olha, eu quero me tornar membro. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Leva o teu povo debaixo das suas mãos poderosas. Que hoje comece uma semana extraordinária de boas notícias, de bons negócios. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para todo o povo do Senhor. E todos digam: